quero falar sobre aquela que é a pessoa mais importante da nossa vida. E a pessoa mais importante da nossa vida, irmãos, não está morta, porque deixou apenas uma lápide, um memorial para a gente. Mas a pessoa mais importante da nossa vida está viva e nos esperando. A pessoa mais importante da nossa vida está viva, nos esperando, nos equipando, nos fortalecendo, nos conduzindo e nos guiando. E mesmo naqueles dias que parece que as densas trevas nos cercam, que as densas trevas nos rodeiam, nós podemos lembrar que Ele se ergueu dentre os mortos, ressurgiu do meio da morte, e Ele continua vivo, assentado à direita do Pai. Esse é Cristo Jesus, o nosso Redentor, que vive. Amém? Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, lá num texto, no segundo livro da Bíblia, um texto de Êxodo, capítulo 12. A gente quer compartilhar uma palavra, e eu estava alguns dias, enquanto você vai abrir em Êxodo 12, quero compartilhar algo aqui bem brevemente. Eu estava alguns dias pensando no que compartilhar sobre a Páscoa no dia de hoje, porque a verdade é que se a gente for tentar falar tudo sobre a Páscoa, nós vamos ter que ficar falando sobre a Páscoa até Jesus aparecer nos ares, entendeu? Porque é muito assunto para a gente compartilhar sobre a Páscoa. A gente pode encontrar um viés que vai produzir edificação para a gente numa certa área, na compreensão. No outro dado momento você vai compreender uma outra perspectiva da Páscoa, e aí aquilo vai produzir vida no seu coração. E quando eu estava pensativo, orando, estudando, pesquisando sobre o assunto, me veio algo muito importante para trabalhar entre nós, que é, mais uma vez, falar de bases, mais uma vez, falar de fundamentos. Porque quando a gente vai falar sobre Páscoa, as pessoas nos dias atuais estão lembrando que Cristo ressuscitou, e de fato Cristo ressuscitou, mas até a ressurreição do Cristo, nós temos uma jornada para compreender. Você ouviu isso, meu irmão? Amém? Nós temos uma jornada para entender. Então eu quero trabalhar mais uma vez com os irmãos algumas bases para nós aqui hoje. Mantenha a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 12, e nos diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro ano. Se alguém tiver que destacar algo, já comece destacando isso. Este mês será para vocês o primeiro ano. Os irmãos estão acordados? Amém ou não? Amém? Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Me permita enfatizar algo: era para tomar o animal no 10º dia e guardar o animal até o 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Nessa mesma noite,
assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente. Quero reforçar isso. Façam a refeição, ok, irmãos? Apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei na terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue no batente das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Esse será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Se você puder, enquanto oramos, já coloque seu celular no silencioso, né? Se tiver que desabilitar a internet, para que nós possamos então todos estar aqui atentos e ouvindo a palavra do Senhor. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor mais uma vez. Paizinho, nós queremos colocar, Pai, o nosso coração diante de Ti. Queremos apresentar a Ti, Senhor, assim como aqueles irmãos hebreus nos dias que estavam no Egito, e o clamor deles encontrou um lugar em Teus ouvidos, o choro deles encontrou espaço em Teu coração, Pai. Que o Senhor possa ouvir o clamor que há dentro de cada um aqui dos irmãos reunidos nesse lugar, e nós possamos já nos apropriar daquilo que é a Páscoa do Senhor, o livramento que o Senhor já nos deu e já nos trouxe. Agora, Senhor, estaremos compartilhando da Tua palavra, da Sagrada Escritura. Vem nos dar, Pai, sabedoria e discernimento. Quebra, Pai, dentro do nosso coração toda e qualquer estrutura humana. Quebra dentro do nosso coração, Pai, toda ideia pré-concebida. Quebra dentro do nosso coração, Pai, toda resistência, toda luta interior, toda aflição, Pai. Tudo aquilo que está, de alguma forma, dificultando, Senhor, o terreno do nosso coração para receber a semente da Tua palavra. Senhor, que sejamos agora, Pai, que sejamos nutridos pela água do Espírito para receber, Pai, a água da palavra, receber a semente da Escritura. Vem, Senhor, com espírito de sabedoria e revelação, e vem produzir para Ti um povo maduro aqui nesse lugar, Pai. Vem produzir para Ti um povo piedoso, um povo sério, Pai, um povo posicionado, um povo que teme ao Senhor em tudo quanto faz. E assim, Pai, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é um texto que traz a Escritura, que fala sobre o surgimento, o estabelecimento da Páscoa. Então, para os irmãos que gostam de repente anotar algo, colocar na sua Bíblia, esse texto mostra para a gente o dia que a Páscoa foi estabelecida, o dia que a Páscoa foi inaugurada. E tem uma boa notícia aqui, irmão. Sabe qual é a boa notícia? Que o Senhor tem para nós carne assada e do vizinho, irmão. Olha que bênção. Você viu isso ou não? Que churrasco é de Deus e receber convite é melhor ainda. Porque a gente está vendo aqui que era para pegar um cordeiro inteiro ou repartido, irmãos? Era para pegar o cordeiro o quê? Inteiro e fazê-lo o quê, irmão? E assá-lo no fogo. E se fosse pequeno demais, se a sua família fosse pequena demais, fosse sobrar muita coisa, o que era para você fazer? Era para você chamar o vizinho, chamar uma família próxima a você
E na verdade já tem um preceito aqui embutido que eu gosto sempre de trazer para nós. O princípio embutido que está sempre chamando a nossa atenção, que é bom a gente trazer a memória, sabe qual é, irmãos? Que Deus está ajuntando para si um povo. E pessoas diferentes são postas na mesma mesa para comer do mesmo cordeiro. Você ouviu isso, irmãos? Deus está formando para si um povo, e Deus está colocando assentados à mesa pessoas completamente diferentes, mas se alimentando do mesmo cordeiro. Esse texto vem trazendo para a gente algo tão especial, porque quando a gente fala aqui do povo no Egito, é muito importante a gente voltar um pouquinho e trazer à memória que a história do povo de Deus, a primeira vez que o Senhor começa a falar sobre um povo separado, que Deus começa a falar disso com alguém de forma tão marcante, o Senhor começa a falar isso com Abraão, formando ali, a partir de Abraão, recebendo uma promessa sobre, por meio dele, serem abençoadas todas as famílias da terra. Existe um texto em Gênesis, irmãos, Gênesis capítulo 12, no verso 1 ao verso 3, que o Senhor mostra para a gente, que Deus ele chama Abraão. Ele estava em um lugar conhecido como Ur dos Caldeus. Essa cidade, ela era chamada de a cidade das luzes. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Todas as vezes que a gente usa a palavra luz fora de Cristo, a palavra luz fora de Cristo está falando de ciência humana. Você ouviu isso, querido? Então, se era chamada Ur dos Caldeus, a cidade das luzes, era uma cidade onde aquele lugar era conhecido como um lugar de muita o que, gente? De muita ciência, talvez de filosofia, talvez de algumas outras áreas de conhecimento. Mas quando Deus olha para Abraão, ele chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus, onde claramente Deus estava dizendo: eu não estou interessado em que você tenha apenas os conhecimentos desse tempo. Eu não estou interessado em que você tenha apenas informações desse plano. Eu quero revelar a você algo ainda mais excelente. Por isso Deus vai e tira Abraão. A partir de Abraão, Deus dá uma palavra que eu quero que você grave isso. Em Gênesis 12:3, Deus se dirige a Abraão e diz algo. Preste atenção nisso. Por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que é importante a gente trazer para esse papo aqui, para esse compartilhar essa manhã? A palavra profética não era para Abraão. Abraão, você vai ser o cara. Não, você vai ser um meio pelo qual todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso tira o nosso protagonismo. Isso arranca do nosso coração que eu fui tirado da cidade das luzes porque eu agora vou ser a luz do mundo. Não! Abraão foi tirado da cidade das luzes para conhecer aquele que é a própria luz. Você ouviu isso, meu irmão? Para conhecer aquele que é a própria luz, como a própria palavra nos diz em Tiago, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Quem precisa de a cidade das luzes, quando tem em seu Pai a própria luz? Você ouviu isso? Diante disso, nós vemos que os descendentes de Abraão, ele tem dentre os seus descendentes Isaac, seu filho, e chegamos em Jacó, filho de Isaac. Quando nós falamos sobre Jacó, pensando na descendência, Jacó teve 12 filhos, e um de seus filhos foi alguém vendido pelos irmãos como escravo e dado como morto. Eu quero te chamar a atenção, irmãos. Esses dias tive a alegria de compartilhando uma conversa com alguns amigos entre nós aqui, alguns irmãos, de trazer à memória, quando Charles Spurgeon certa vez escreveu que todo irmão que compartilha a Escritura precisa encontrar algum caminho para terminar falando de Jesus.
Você ouviu isso, irmão? Amém? Então, quando nós ouvimos falando de um dos filhos de Jacó, que foi José, José foi vendido como escravo por seus irmãos, dado como morto, e após um tempo ele é colocado como governador do Egito. Curiosamente, assim como o nosso irmão mais velho também foi vendido por nós. Nós, se estivéssemos há 2000 anos atrás, é muito importante entendermos isso, queridos, nós também venderíamos Jesus. Em nossa injustiça, em nossa iniquidade, há 2000 anos atrás, se nós estivéssemos nessa terra, nós teríamos também vendido Jesus. E quando nós vemos aqui a descendência de Jacó chegando em José, José assume como governador do Egito, e a fim de livrar os hebreus da fome na terra, ele leva o povo ao Egito. Quando eles chegam no Egito, o povo vai crescendo, o povo se torna grande e numeroso, o povo se torna rico, o povo se torna poderoso naquele lugar. Contudo, algum tempo depois da morte de José, e algum tempo depois da morte daquele faraó que conhecia José, um novo monarca assume. E ele, em Êxodo, capítulo 1, versos 9 e 10, ele fala algo. Esse novo faraó diz: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que ele não se multiplique, e evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos e lute contra nós, e saia dessa terra. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e amargaram a vida com dura escravidão. Preste atenção, esse texto de Êxodo aqui diz que os egípcios, com tirania, começaram a fazer o que com os habitantes do povo hebreu ali, com o povo de Deus? Começaram a escravizar, e eles estavam agora vivendo uma dura vida, amarga de servidão, onde eles tinham que preparar o barro, fabricar tijolos, trabalhar no campo. E o último trecho de Êxodo 1,14 diz que todo este serviço lhes era imposto com tirania. Então imagine que agora Abraão, chamado de o pai da fé, vem Isaac, de Isaac, Esaú e Jacó. Jacó assume como um dos primeiros patriarcas ali para formar as tribos. Vem os seus 12 filhos, dos 12 filhos vem José. José, então, levantado por Deus no Egito, chama todo o povo, seu pai e seus irmãos, leva para o Egito. O Senhor, quando recebe o povo, quando Faraó recebe o povo do Egito, Faraó começa a tratá-los com respeito. Mas anos depois eles passam a ser alvo de opressão, humilhação e escravidão. Nesse momento, irmãos, é importante nós entendermos algo muito importante. Que quando o povo hebreu estava ali naquele lugar, pais estavam vendo seus filhos sofrendo chicotadas. Pais estavam vendo suas filhas sendo entregues como escravas na casa de outros homens. Homens estavam vendo suas mulheres sendo puxadas pelo cabelo e violentadas fisicamente. A verdade é que nós aqui hoje, no ano de 2024, nós não temos ideia do que significa uma verdadeira escravidão. A gente tem ideias, a gente tem noções, a gente tem a nossa imaginação. Irmão, isso é normal quando a gente está em família, amém? Então fique em paz e vamos prosseguindo, amém? Rafa, se precisar usar a sala que tem abafamento lá, fica à vontade, tá bom? Irmão, a sala ali tem abafamento, isolamento acústico. Importante, né? Vamos lá, importante não por causa das crianças, tá, irmão? Importante para dar atendimento, por favor. Senão fica estranho, né? Melhor avisar. Então vamos lá. Irmão, sabe o que é importante nós entendermos? Que nós não sabemos o que é escravidão de verdade. A gente ouve sobre, mas a gente não sabe o que é escravidão de verdade. A gente não viveu isso. E aí, diante desse cenário, o povo começa a chorar, e o choro
daquele povo chega até o coração de Deus. E nesse cenário de adversidade, nesse cenário improvável, Deus levanta um homem como seu porta-voz, para que o povo pudesse ter um representante junto a Faraó. Deus levanta ali um homem conhecido como Moisés. Moisés primeiro, se movendo em sua força, quase avacalhou tudo. Quando Moisés tenta fazer as coisas no seu entendimento, no seu intelecto, ele quase põe tudo a perder. Até mesmo a pessoa certa, no tempo errado, do jeito errado, com as ferramentas erradas, pode fazer tudo errado. E aí Moisés, depois de um período, com seu coração quebrantado, ele passa agora e se torna, ele passa uma transição em sua vida e se torna aquele homem que o povo precisava para interceder ao Senhor. E quando Deus então passa a falar por meio de Moisés, eu quero te chamar a atenção para algo aqui, meus irmãos. Quando Deus começa a falar ao Senhor por meio de Moisés, o que Deus estava querendo, sabe o que era? Deus estava querendo o seu povo de volta. Eu quero reforçar essa tônica na mensagem dessa manhã. Deus estava querendo o seu povo de volta. E quando Deus derrama sobre Moisés autoridade, a primeira coisa que ele começa a fazer é que Deus começa a mostrar juízo sobre os egípcios. Deus começa a mostrar aos egípcios quem é Deus sobre Israel, quem era o Deus daquele povo, que aquele povo era um povo que tinha sido separado para ser um povo peculiar. É importante nós sabermos, quando a gente pega nas escrituras, irmãos, que desde o início da trajetória de Moisés com Arão, foram quantas pragas no Egito? Foram 10 pragas que o Senhor enviou contra o Egito. Mas uma das coisas que nós muitas vezes não navegamos e não trazemos à memória, eu não sei quantos dos irmãos aqui são aqueles que gostam, por exemplo, da área de humanas, da área de história, da área de filosofia e tal. E quando a gente estuda um pouquinho sobre isso, sobre o Egito, sobre o mundo antigo, sobre Egito e Mesopotâmia em especial, a gente estuda que era um povo, primeiro, extremamente idólatra, onde eles cultuavam o sol, eles cultuavam a lua, eles cultuavam entidades animalescas, eles cultuavam estrelas, eles cultuavam demônios, e existiam, segundo historiadores cristãos, existiam aproximadamente 10 entidades pagãs proeminentes no Egito. Preste atenção, existiam aproximadamente o quê? 10 entidades pagãs proeminentes no Egito. No texto que lemos, em Êxodo 12, o Senhor está dizendo: eu ferirei o Egito para que eles reconheçam que eu sou o Senhor. Então, em cada uma das pragas, quando nós falamos sobre as moscas, quando falamos sobre os sapos e rãs, quando falamos sobre mosquitos, quando falamos sobre piolhos, quando falamos sobre todo e qualquer tipo de praga, era na verdade o Senhor entrando em coalizão, como se Deus precisasse disso, mas era Deus declarando que essa entidade não é mais poderosa do que o meu poder, que essa entidade não tem mais poder do que o próprio Senhor. Era isso que estava sendo dito em cada uma das pragas. Estou conseguindo me expressar com clareza, irmãos? Amém? Diante disso, no final do capítulo 10, até o final do capítulo 10 foram 9 pragas, mas no capítulo seguinte nós vemos que Deus anuncia a 10ª praga, e a 10ª praga seria a morte dos primogênitos dos egípcios, incluindo até mesmo seus animais, seus filhos e seus animais. E sabe por que é importante nós dizermos isso? Porque quando nós falamos da morte dos primogênitos aqui, é porque nós entendemos que os primogênitos seriam aqueles que dariam sucessão
à genealogia ou ao poderio de sacerdotes e reis no Egito. Nós já vamos daqui a pouco aprofundar um pouco mais sobre isso. Voltando no texto, eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de pôr em evidência, meus irmãos, é que quando Deus ele dá uma ordem e ele coloca para nós ali no verso de número 6, abra comigo novamente em Êxodo 12, verso 6, diz que guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Primeiro, toda a comunidade de Israel, sabe o que quer dizer? O cordeiro não seria morto às escondidas. Eu vou reforçar isso porque tem algo que nós vamos fazer, um entrelace com o Novo Testamento aqui. O cordeiro em Êxodo 12 não seria morto às escondidas. Cada família deveria tomar o seu cordeiro, levar para um ambiente público, e publicamente aquele cordeiro seria morto. E esse cordeiro seria morto ao anoitecer, porque a morte comumente anuncia a chegada de tempos escuros, porque a morte anuncia a chegada de tempos de trevas. Por isso esse cordeiro seria ferido e morto ao anoitecer. Ainda no texto nós vemos que eles vão pegar um pouco do sangue e vão passar onde, irmãos? Vão passar nos batentes e nos umbrais. Agora, algo curioso, tem algumas traduções que dizem que é na lateral e na parte superior, mas o sangue não seria passado, sabe onde? No chão. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época era muito comum entidades pagãs haver derramamento de sangue e os sacerdotes pagãos pisotearem o sangue dos animais que tinham sido sacrificados. Mas o sangue do cordeiro não. Ele seria passado nos umbrais e na parte superior da porta. Você está ouvindo isso, irmãos? Amém? Continuando aqui nessa abordagem, nós vemos que o povo recebe uma instrução, e a instrução agora é: assem a carne, comam a carne inteira, e aquilo que não der para comer é para queimar, é para assar no fogo, não deixem sobras. No verso 11, no finalzinho, nós vemos uma ordenança: façam a refeição, o quê? Apressadamente. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? Uma das coisas que nós precisamos compreender é que quando Deus ele fala ao coração de Moisés e Arão, e eles comunicam ao povo, eles estão comunicando ao povo uma ordenança, e é isso que nós precisamos compreender como ordenança. Vocês vão pegar o cordeiro, vão matar o cordeiro, vão passar o sangue em umbrais de portas, e vocês vão comer apressadamente. Agora preste atenção, sabe por quê? Porque amanhã o Senhor os livrará dos egípcios. Eu quero focar nessa expressão: pois amanhã o Senhor os livrará dos egípcios. Sabe o que isso trouxe ao coração daqueles hebreus? Aquele pai olhou para o lado e viu o filho sendo chicoteado, mas o coração do pai se enche de esperança em dizer assim: filho, suporta, foi a última vez. Vê o homem tendo sua esposa violentada, e esse marido puxar um fôlego, olhar para o lado e dizer: minha esposa, suporte, foi a última vez. Foi um pai olhar para a filha que estava sendo violentada talvez por soldados ali egípcios, e o pai olhar e dizer assim: filha, aguenta só mais essa noite, porque essa foi a última vez, porque amanhã o Senhor nos dará liberdade em relação aos egípcios.
Sabe o que essa palavra do comer apressadamente traz para a gente? Essa palavra traz uma ideia de que quem está vivendo debaixo de escravidão tem pressa de ser livre. Quem está vivendo na escravidão obedece tudo piamente, piedosamente. Sabe por quê? Porque tem pressa para ser livre. Tem alguém recebendo até o momento essa mensagem em seu coração, meu irmão? Diante disso começa uma preparação, e eu quero focar agora na preparação. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra de direção, a gente não sai fazendo as coisas de qualquer jeito. A gente vai precisar dedicar um tempo de quê que eu acabei de dizer aqui? De preparação. Como é que foi a preparação para aqueles irmãos? Primeira coisa, todo período de preparação vai requerer de nós obediência irrestrita. Você ouviu isso, irmãos? Eu vou repetir isso. Se queremos viver a liberdade que hoje Cristo tem para nós, essa liberdade que desfrutamos hoje, ela só pode ser vivida porque nós escolhemos o caminho da obediência. Deixa eu dizer uma frase para você que eu ouvi por mais de 15 anos daquele que foi meu pastor, o pastor João Aparecido. Quando ele ia pregar, ia ensinar, quando aquele pastor ia compartilhar algo, ele sempre dizia assim: a dor na vida sempre virá. Até aí tem verdade ou não, gente? Tem verdade? A dor na vida sempre virá, mas a dor da desobediência é maior do que a dor da obediência. Por isso, todo o processo de preparação perpassa pela obediência. Moisés disse o que deveria ser feito, e o povo não deveria pular etapas. Você ouviu isso? O povo não devia queimar etapas. O povo não devia dar um jeitinho. O povo não devia dar uma ludibriada. Não, vou assar o cordeiro, não. O anjo da morte vai passar, mas sou de Deus, cara. Tá tudo bem, tá tudo em paz. A dor da desobediência é maior do que a dor da obediência. E aí, diante disso, em conformidade com as Sagradas Escrituras, o povo sai. O povo vai se preparar para sair. E é curioso que no texto nós vemos que o Êxodo 12 vai dizendo que aquele seria o primeiro ano, o primeiro mês do ano deles. E aquele mês era chamado de o mês de Abib, que corresponde ao início da primavera ali na região. E é algo curioso para nós, porque quando essa data para os hebreus é marcada como a Páscoa, a última frase do capítulo 12 nos ensina que essa será para vocês uma festa perpétua. Irmãos, nós não fazemos mais uma morte de cordeiro e passamos sangue nas portas, mas é uma festa perpétua para nós cristãos até o dia de hoje. E diante disso nós vemos algo que aqueles irmãos hebreus, aqueles hebreus que estavam naquele período, eles estavam tendo que lidar com carregar tijolos do Egito, lidar com a idolatria, lidar com uma língua que não sabemos se eles compreendiam com clareza. Aquele povo estava vivendo como um povo estranho na terra, mas iniciar todo ano com a Páscoa era algo que lembrava a Israel que toda a sua vida como povo de Deus estava fundamentada no divino ato redentor, no Êxodo. Sabe o que aconteceria ano após ano? Ano após ano os hebreus olhariam para o seu calendário e lembrariam, aqui ó, mês de Abib, é o primeiro mês do calendário judaico, primeiro mês do calendário dos hebreus.
E eles olham até o dia de hoje, aqueles que não creem no Messias, aqueles que não creem em Cristo, eles olham para o mês de Abib e dizem: aqui o Senhor livrou os nossos pais da escravidão no Egito. Eles conseguem então lembrar que assim como o Senhor os livrou do Egito, o mesmo Deus que liberta pessoas no passado, liberta a gente no presente. Você ouviu isso, irmãos? O mesmo libertador que esteve há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo Deus que nos liberta nos dias atuais. Eles tinham que estar preparados com suas sandálias. Preste atenção, três coisas. A preparação, eles tinham que estar preparados com suas, primeira qual era? Sandálias. Segundo, bolsas. Terceiro, cajados. Sabe por que sandálias, bolsas e calçados? Sandálias fala de estar pronto para andar. Característica de quem é obediente. Simplesmente recebe uma direção do Senhor, levanta e se põe a andar. Você está ouvindo isso? E trazendo já algo para esse momento, irmãos, Cristo está nos chamando a andar com Ele. Por isso precisamos nos erguer e pôr as sandálias. É hora de sair desse lugar, desse Egito espiritual. É hora de sair desse lugar, desse Egito, que é um lugar de opressão do império das trevas. A segunda coisa, bolsas. Sabe o que fala de bolsas aqui? Fala de levar apenas o que é essencial para uma viagem. E o que é essencial para a sua viagem? Sabe o que é essencial para a sua viagem, meu irmão? O comer, o beber e o vestir, nada mais. Nós não precisamos de muito tesouro, de muita riqueza aqui nessa terra. Nós precisamos de três coisas. Precisamos do comer, do beber e do vestir. É só isso que nós carecemos. Tem gente que tem muitas coisas, mas está preso no Egito. E tem gente que pega o comer, o beber, o vestir, se levanta e vai adiante com Deus de Israel guiando sua vida. E a terceira coisa, cajados. Sabe por que cajados? O cajado tinha uma dupla finalidade. O cajado era muito comum para pastores na época. Uma haste de madeira com uma pontinha curva na frente. A parte de baixo ele usava porque o terreno sendo pedregoso, ele precisava de sustentação. Então quando você tem um cajado, você tem onde se apoiar. Mas sabe para que a outra parte? Para socorrer alguém que está se perdendo e garantir que essa pessoa esteja próxima. Quando estamos rumo à despedida do Egito, quando estamos nos afastando do Egito, é sobre termos sustentação, sim, mas é também sobre ajudarmos outros irmãos a não se perderem. É sobre ajudarmos outros irmãos a não se afastarem. Consigo me expressar com clareza aqui, irmãos? Porque Deus não está falando de mim e de você como pessoa singular. Deus está formando para si um povo. E povo fala de gente, de muita gente. O propósito eterno de Deus, gente, não é ter um grupinho de pessoas congregando na família Betânia. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a sua glória. Esse é o propósito eterno de Deus. Diante disso, nós vemos que eles recebem essa ordem, que é pegar sandália, bolsa, cajado. O cordeiro deveria ser comido ao entardecer, antes do raiar do outro dia. E eles deviam comer apressadamente. Por quê? Porque há uma urgência pela liberdade. E aí eu preciso que reverbere uma pergunta dentro do meu coração e dentro do seu coração. Sabe qual? Qual o nível de urgência pela liberdade que você precisa viver? Porque o nível de urgência pela liberdade que eu e você precisamos viver vai definir o nível de seriedade em comermos desfrutando desse mundo terreno ou comermos apressadamente, porque eu estou indo para novos céus e nova terra. Eu não estou preocupado em desfrutar dos prazeres dessa terra, porque eu estou mais interessado em desfrutar das delícias que eu vou viver com Cristo na eternidade.
Por isso a expressão apressadamente ela é tão importante no sermão dessa manhã. Porque há pessoas que parecem que protelam. O que é protelar, irmão? O que é protelar? O anjo da morte passaria à meia-noite. Não dava para protelar. Irmãos, isso precisa produzir na gente um impacto aqui no peito da gente, sabe? O anjo da morte passaria à meia-noite. E quem protelasse para o dia seguinte, não haveria mais tempo disponível. Não dá para empurrar com a barriga. Porque quem anseia por viver a liberdade da glória dos filhos de Deus, tem pressa. Se não tem pressa, sabe o que me faz pensar? Que se acostumou tanto com o Egito, que é um hebreu já vestindo roupas de egípcios. É hebreu só no sangue, mas o coração já virou egípcio. E isso precisa fazer a gente, aquilo que Paulo orou em favor dos Efésios, que vocês tenham olhos do coração iluminados. Irmãos, eu preciso relembrar essa oração que Paulo fez. Que vocês tenham olhos do coração iluminados, porque quando vemos o nosso estado de escravidão, nós temos pressa por experimentarmos a liberdade que só Cristo pode nos proporcionar. A gente não protela, a gente não espera, a gente corre, porque eu não sei o que vai ser da minha vida. Como pregamos aqui no domingo pela manhã, domingo passado, a nossa vida é como um vapor que se dissipa facilmente. O sangue do cordeiro deveria ser passado onde, irmãos? Nos batentes e nas laterais das portas. Deixa eu contar uma curiosidade para os irmãos. Se a gente for estudar um pouquinho sobre a cultura dos egípcios, eles acreditavam em inúmeras divindades. Deus escondeu o que, irmãos? Deus esconder minúsculo. Só que os hebreus, eles estavam vivendo ali há 430 anos. Se você for olhar ali em Êxodo 13, você vai ver essa contagem. Não sabemos dentro dos 430 quanto tempo foi de escravidão. Há quem diga entre 215 e 230 anos de escravidão. Mas verdade precisa ser dita, que os hebreus começaram a flertar com o mundo egípcio. Pastor, o que você está falando? Deixa eu falar uma coisa séria aqui. Quem conhece o bairro da Liberdade em São Paulo aqui? Alguém conhece? Você entrou no bairro da Liberdade em São Paulo, o que você vai ver lá? Você vai ver japonês. Tudo bem ou não? Só que japonês que come no McDonald's você vai ver. Você vai ver japonês que come arroz e feijão. Você vai ver japonês que torce por Palmeiras. Tudo bem? Você vai ver japonês que torce por Flamengo. Fazer o sinal da cruz aqui, irmão. Tudo bem? Sabe por quê? Porque depois de anos na terra, a cultura da terra entra no coração. Aí sabe o que acontece naquele período? Os egípcios, eles tinham uma característica que era meio que fazer quase que uma mandinga para obter proteção dos deuses. Preste atenção aqui, meus irmãos. Preste atenção aqui, por favor. Os egípcios faziam quase que uma mandinga para obter proteção dos deuses. Sabe o que eles faziam? Tinha a porta, eles iam lá na ranhura da porta e começavam a fazer inscrições em egípcio, como se fossem pequenas orações para os deuses da época. Aí fazia uma oração aqui fazia outra, tudo bem? No umbral. Aí aqui fazia outra oração, certo? E quando eles falavam sobre eternidade, faraós eram sepultados com seus bens. Os irmãos já estudaram sobre isso. Porque eles acreditavam que haviam portas de acesso para o outro lado da vida. Eles usavam a expressão o outro lado da vida. E essas portas
de muitos hebreus também tinham inscrições pagãs. Por isso que deveria pegar um cordeiro morto, tomar do sangue e passar o sangue sobre os umbrais de portas. Porque ao passar o sangue sobre umbrais de portas, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam cobrindo, afirmando que estavam negando a confiança naquelas entidades pagãs e estavam colocando todo o seu coração e a sua obediência em Deus. Você está entendendo isso ou não? É como alguém que encontrou uma pichação e vai pegar cal e vai fazer o quê? E vai cobrir a pichação. Estavam pegando sangue e cobrindo aquelas inscrições pagãs, dizendo: não, nós estamos negando o nosso credo nesses deuses, estamos afirmando a nossa crença no único que é o autor da vida, que é Cristo Jesus. Você está entendendo o que estava acontecendo ou não? Então, quando eles passavam o sangue, não era uma atitude apenas cega, mas era uma atitude responsável de negar algo e assumir outra coisa nova. Sabe o que isso está falando com a gente, irmãos? Que a verdadeira Páscoa perpassa por nós negarmos o paganismo e as mandingas. Você quer ver uma coisa como isso é tão sério? Às vezes a gente conhece pessoas que vieram para Cristo já na fase adulta ou na adolescência. E aí eu muitas vezes no local de trabalho, lidando com adolescentes, com jovens o tempo inteiro, sei que uma pessoa se intitula cristã, de repente eu olho para o pé da pessoa e vejo no calcanhar aquele negocinho amarrado, tipo de... Esqueço o nome daquela porcaria do Quinto dos Infernos lá, esqueço o negócio. É tipo um cordãozinho que vem umas pedrinhas que vem de religiões afro. Sabe qual que eu estou falando ou não? É, umas tipo que... Enfim, vocês entenderam o que eu falei, entenderam ou não? Entenderam ou não? Aí sabe o que acontece? Aquele negócio ali é uma forma de... é um símbolo de um culto que ocorre em religiões afro. Tudo bem ou não? De candomblé, de ocultismo, de feitiçaria. Aí sabe o que acontece? Simplesmente do nada a pessoa diz que reconhece a fé, mas não tira aquela porcaria do pé. Em outras palavras, sabe o que está acontecendo? O povo hebreu está tendo que se posicionar e dizer assim: tire esse negócio da porta e põe a marca do sangue. A única marca que nós devemos carregar é a marca do sangue. Consigo me expressar até o momento, irmãos? Agora preste atenção em algo aqui. A gente reclama que o povo foi solto do Egito, e o povo passou 40 anos fazendo o que, gente? O povo passou 40 anos onde? No deserto. Sabe o que nós precisamos trazer à mente? O idioma deles estava afetado, a cultura deles estava afetada, os relacionamentos deles estavam afetados. Tudo que eles faziam tinha o Egito presente. Você ouviu o que eu disse ou não? Tudo que eles faziam tinham o Egito presente. Quando eles estão no deserto, sabe o que Deus está fazendo com eles? Deus está formando neles um povo peculiar. Deus está desintoxicando o povo do Egito e introduzindo neles a lei, como está em Deuteronômio capítulo 6, dos versos 1 a 9, dizendo: são estes os mandamentos, estatutos e os juízos que o Senhor, o seu Deus, ordenou para que fossem ensinados a vocês, para que vocês cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que todos os dias da sua vida os seus filhos e as suas filhas temam o Senhor, o seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que hoje lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo corra bem
e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha o que diz a palavra aqui em Deuteronômio 6. O povo está tendo que ouvir Moisés dizer da parte de Deus: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porque eles tinham vivido, e por demais, eles tinham vivido debaixo do paganismo. E o Senhor está afirmando ali que era a hora deles compreenderem que só o Senhor é Deus. Diante disso, precisamos compreender algumas coisas. Eles agora se preparam para a jornada. Mas existe, após essa preparação, existe um elemento que é o elemento central no estabelecimento da Páscoa. E um elemento central no estabelecimento da Páscoa é que à mesa foi servido um cordeiro. Preste atenção nisso, irmãos. À mesa foi servido um cordeiro. Note que quando Abraão, lembra que nós falamos sobre Abraão ter sido um dos que primeiro ouviu do Senhor sobre famílias benditas sobre a terra. Quando Abraão subiu o monte para entregar o seu único filho, nós vemos que ele toma o cutelo, ele toma um punhal, e quando ele vai imolar Isaque, nós vemos que na hora que ele vai tomar a atitude de imolar Isaque, houve uma voz do Senhor dizendo: não, Abraão, não faça isso. E nesse exato momento, quando Abraão olha para o lado, ele vê preso em um arbusto um cordeiro. Sabe, nesse momento, é a primeira vez na Escritura que surge a expressão Jeová Jireh. E deixa eu aproveitar para dar uma desmistificada em algo aqui. Sabe aquela velha história de que a gente está precisando pagar a conta, não tem dinheiro e de repente o dinheiro aparece um servicinho adicional e você pá. Aí a gente vai e fala o quê? Jeová Jireh, Deus proveu, né? Irmão, não tem nada a ver com isso. O texto aqui, Jeová Jireh, diz que Deus proveu o cordeiro para que alguém fosse poupado e o cordeiro fosse oferecido em seu lugar. Os irmãos ouviram isso, queridos? Deus proveu para si o cordeiro. Séculos mais tarde, no Egito, o animal a ser sacrificado também é o cordeiro, trazendo a nós um elemento da doutrina da substituição. O que é a doutrina da substituição? Havendo pecado, há uma dívida, e toda dívida tem que ser paga. Deus sempre punirá o pecado. A questão é que Cristo assumiu se tornar pecado por nós, assumindo como cordeiro o nosso lugar no sacrifício, para que o pecado fosse punido em Jesus. Nós vemos Martinho Lutero fazendo uma declaração, preste atenção nisso. A prática de separar um cordeiro sem defeitos, com a proximidade da Páscoa, foi preservada pelos israelitas ao longo dos anos seguintes. O animal tinha que ter no máximo 1 ano de idade. Não podia ter marcas ou manchas, nem estar sujo no templo. Eles tomavam o animal, o examinavam minuciosamente para atestar que não havia nele qualquer defeito. E após identificar que não havia defeito, o sacerdote ia até uma bacia, lavava suas mãos com água. E este gesto, que significava que ele havia examinado o cordeiro, mas não havia achado qualquer marca de imperfeição. E então o animal era guardado por 4 dias, e no 4º dia sacrificado no altar, um inocente pelo culpado. O que Martinho Lutero estava trazendo à memória aqui? Que dentro da tradição do judaísmo, um cordeiro era apresentado ao sacerdote. O sacerdote tinha um trabalho. Qual era o trabalho do sacerdote? Examinar minuciosamente para ver se não havia defeito. Isso era feito no 10º dia
dia, pega esse animal e guarda esse animal. Por quê? Por que ficava do 10º ao 14º dia? Porque se ele tivesse alguma doença, em 4 dias poderia ser manifesta a doença, e aquele animal estaria impróprio para o sacrifício. Mas não havendo doença, esse animal agora seria imolado. Agora, após esse exame de pureza ou não do animal, o sacerdote pegava então uma bacia, lavava suas mãos, e ao lavar as suas mãos, ele estava declarando que examinou o cordeiro e não encontrou nele qualquer enfermidade, qualquer impureza. No livro de Lucas, nós vemos a vida de João Batista. E quando João Batista, nós vemos o relato da vida dele, nós vemos que João Batista ele era filho de Zacarias, que era sacerdote. E pela lei da época, se Zacarias era sacerdote e o ministério era levítico, era pai para filho, João Batista também deveria ter assumido a vida como um sacerdote. Mas nós vemos que ele escolheu ir para o deserto, se alimentar de mel silvestre e gafanhotos. E quando ele teve a oportunidade de ver Jesus, presta atenção nisso, quando João Batista teve a oportunidade de que nós dissemos? De ver Jesus. Na mente de João Batista, que foi certamente ensinado no Torá e na Tanakh, o Antigo Testamento, Pentateuco, os livros da lei, a lei e os profetas, ele sabia sobre Abraão, ele sabia sobre o Êxodo, ele sabia sobre o Cordeiro, e quando ele vê Jesus, em João capítulo 1, verso 9, João Batista anuncia algo. João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe o que João Batista estava vendo? João Batista estava vendo a cena do Cordeiro sendo colocado no lugar de Isaac. João Batista estava vendo na sua mente a cena do Cordeiro assado à mesa, sendo aquele que permitiu o anjo da morte passar por cima. A expressão Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passar por cima. O anjo da morte não levou os primogênitos na casa de todos quantos tinham a marca do sangue nas suas portas. E quando vemos isso, nós vemos que Jesus, ele se torna e se revela, se apresenta verdadeiramente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando vemos inclusive que Jesus é entregue por Judas a Caifás, é apresentado a Pilatos, vai a Herodes e volta a Pilatos. Pilatos, como alguém da parte de Roma, examina Jesus. Preste atenção nisso. Pilatos examina Jesus. Ele não vê em Jesus falha alguma, mas a obstinação do povo foi tão intensa. Pilatos entrega Jesus para o povo. Mas antes de Pilatos entregar Jesus para o povo, o que Pilatos fez? Pilatos lava as mãos. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas muitas vezes a gente foi ensinado que o lavar as mãos de Pilatos era um ato de negligência, era um ato de omissão. Não que não tenha sido, ele foi de fato um negligente e omisso, mas o ato de lavar as mãos, ele estava tentando simpatizar com o povo de Israel em dizer: eu examinei o Cordeiro e não encontrei nele qualquer defeito. Você entende isso? Você entende isso? De fato, um inocente estava indo para a cruz, enquanto Barrabás, um criminoso, estava sendo solto. Onde nós somos aquele Barrabás que estava aprisionado e passou a ter liberdade. Nós somos aqueles criminosos que estavam presos, cativos. Quando nós falamos agora do que Jesus fez dias antes da sua crucificação, se você parar e pegar na escritura e você for fazendo a rota de Jesus, Jesus estava em Betânia. Sai de Betânia e em uma sexta-feira a entrada triunfal em Jerusalém, o chamado Dia de Ramos, como dentro do catolicismo ouvimos falar, aqueles que viveram no catolicismo.
E aí Jesus tem a chamada entrada triunfal. Dias depois, Jesus vai no templo, no dia que o cordeiro estava sendo levado para o sacerdote examinar. Nesse dia, Jesus é aprisionado. Preste atenção nisso. Nesse dia que as pessoas estavam levando no templo o cordeiro para ser examinado, Jesus é aprisionado. E nós vemos Jesus então sendo conduzido ao madeiro. David Stern, um teólogo, certa vez escreveu algo dizendo assim: João identifica Jesus como um animal sacrificial usado nos rituais do templo, particularmente como oferta pelo pecado, já que ele é aquele que tira o pecado do mundo. A figura do cordeiro relaciona Jesus com a passagem que identifica o Messias como o servo sofredor. Sua morte sacrificial na cruz é comparada com o cordeiro imaculado e incontaminado. No Apocalipse, Jesus é referido como cordeiro por cerca de 30 vezes. Sabe, irmãos, uma das coisas antes de Jesus ser preso, antes de Jesus ser entregue, Jesus, ele em Lucas capítulo 22, se você quiser registrar, eu não vou ler o texto inteiro, a gente ainda quer ter um tempo de ceia juntos aqui, mas eu quero trazer algo muito importante para nós entendermos. Em Lucas 22, Jesus vai comer a sua última ceia. Preste atenção nisso. Jesus chega e fala assim: entrem na cidade, procurem um homem com um jarro de água, um cântaro de água. Quando Jesus diz isso, parece uma coisa meio aleatória, e seria difícil encontrar um homem com um cântaro, com um jarro, mas é porque naquela época o comum era as mulheres carregar os cântaros com água, então um homem seria uma coisa incomum, então seria fácil identificá-lo. Ele deveria preparar os aposentos. Sabe o que eram os aposentos? Era preparar uma mesa e tapetes. Preste atenção nisso. Era preparar uma o quê? Mesa e tapetes. Porque na época não tínhamos cadeiras. Então era uma mesinha baixinha e tapetes para sentar no chão. O comer a Páscoa fala de uma lembrança com simplicidade. Eles deveriam preparar ali a sua ceia, preparar a Páscoa. Jesus tem um tempo ali com os discípulos e uma alusão eu preciso fazer. Em Êxodo 12, deveria se reunir em família. E aí deixa eu aproveitar e fazer um parêntese doutrinário aqui para nós, por favor. Dá para você entender por que nós muitas vezes não impedimos crianças de comerem conosco? Porque se entendemos que a ceia é aquilo que Jesus instituiu a partir da Páscoa, e a ceia era uma refeição em família, esse é o motivo pelo qual nós muitas vezes não impedimos. Entendemos a tradição cristã de inúmeras denominações e as respeitamos, mas temos essa compreensão à luz das Escrituras. Fecha parênteses. Amém, irmãos? Fui claro? Diante disso, nós vemos quando Jesus disse: pois digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Deixa eu parar um instante aqui, eu preciso trazer uma reflexão para a gente. Quando você imagina essa última ceia de Jesus, qual é a imagem que forma na sua mente? Jesus estava reunido com os apóstolos, aqueles que se tornariam os apóstolos, os 12. Judas, o traidor, estava entre eles.
E aí quando Jesus está ali para comer, você acha que era um ambiente altamente espiritual assim, ou tinha problemas, gente? Você acha que era tudo tranquilo, todo mundo angelical, só coraçãozinho uns para os outros? Gente, eram 12 homens completamente diferentes, cada um com o seu ponto de vista, sua formação familiar, sua cultura, seus entendimentos, vamos usar uma expressão que está na moda, sua cosmovisão, tudo bem? E tem 12 cabras sentados e Jesus ali. Inclusive foi nessa oportunidade da última ceia que Jesus viu e falou assim: ó, o traidor está aí. E aí eles começam a debater sobre o traidor. Daqui a pouco eles viram e falam assim: mas quem que vai ser o maior no reino de Deus? E aí Jesus provavelmente parado ali, olhando para a mesa, e o que tinha na mesa? Porque se era uma ceia, e era uma ceia de Páscoa, bem provável que eles tivessem ali talvez um cordeiro assado, e Jesus talvez estivesse olhando para a mesa e dizendo assim: eles estão aqui se pegando, eles estão aqui brigando, se desentendendo, e eles não entenderam nada, que esse cordeiro à mesa aqui sou eu, que esse cordeiro que vai ser partido aqui sou eu. Eles estão falando da Páscoa, lembrando dos pais do Egito, que foram libertos do Egito, mas eles não entenderam que eu tirei eles do Egito físico, mas o Egito está neles. Mas o que eu vou fazer vai tirar o Egito de dentro deles. Porque eu não estou preocupado com tirar um povo de uma terra física, mas o meu interesse é em formar um povo espiritual novo, um povo que se desentende, mas não briga, um povo que discorda, mas encontra um lugar de paz. É uma nova humanidade. Não é mais sobre comer e beber apenas, mas o comer e beber é um ato que nos põe à mesa para relembrar que Cristo está formando a partir de si um novo povo. Aleluia. E eles estão ali nesse lugar confuso, gente. Eles estão nesse lugar de muitas vozes, de paixões carnais aflorando, e Cristo olhando para aquilo, sabendo que dali a algum tempinho ele seria preso e seria conduzido ao matador. Quando Jesus é levado, há uma coisa muito interessante, porque quando o anjo da morte passa, lá em Êxodo capítulo 12, eu fico imaginando os gritos à meia-noite, irmãos. Eu fico imaginando os gritos e a perda de esperança à meia-noite. Mas ao raiar do dia seguinte, Deus tira o povo do Egito. Da mesma forma, quando em Mateus nos diz sobre o sinal do profeta Jonas, que convém que o Filho do Homem ficasse 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Após esses gritos pavorosos, vem um raiar de um novo dia, o dia do Senhor, onde Cristo não foi mais encontrado em um túmulo. E Cristo agora inaugurando uma nova humanidade. Perceba algo importante para nós. Jesus, ele não abriu apenas um caminho para Canaã, a terra prometida. Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho de volta para o Pai. Você ouviu isso? Jesus não está tirando você de um lugar para colocar você numa casa nova, com um carro melhor, um emprego melhor, mas o grande sacrifício de Jesus, o sacrifício vicário de Cristo, foi para tirar você do Egito e o Egito de você, porque é para fazer de nós um povo, não é para pôr a gente num rótulo de uma igreja, num CNPJ,
mas é para fazermos de nós um só povo, por meio dele. Nós vemos que a festa mais importante para os cristãos é celebrada no dia da Páscoa. Sabe por quê, irmãos? Porque na festa da Páscoa, sabe do que nós somos lembrados? Existe um texto, alguns textos que os irmãos me ouvem falar com frequência, e vai ser assim, tá, irmãos? Eu sou bem repetitivo, não tem jeito. Eu gosto de fundamentos, aprecio isso. Em João 3,16, Jesus é o Filho unigênito que o Pai deu a nós. Em Romanos 8,29, Jesus assume a condição de o primogênito dentre muitos irmãos, por causa do sacrifício que ele fez. Ele sai de unigênito e se torna o quê? O primogênito. Mas em Apocalipse 1,5, nós vemos na Escritura que Jesus ele é o primogênito dentre os mortos. Sabe o que quer dizer o primogênito dentre os mortos? Que assim como ele levantou dentre os mortos e tem um corpo glorificado, cada um de nós, se ele é o primogênito, todos aqueles que estiverem com o sangue de Cristo sobre suas vidas, receberão um corpo glorificado, para que um dia possamos viver com ele em novos céus e em nova terra. Essa é a nova humanidade que Cristo veio inaugurar. Ela me aponta para a vida futura. Sabe o que é uma das coisas que nós precisamos ter em mente, irmãos? Precisamos lembrar de algo aqui. Há pessoas entre nós que têm severos problemas de saúde. Há pessoas entre nós que têm severos problemas clínicos, biológicos. Tenho amigos que tiveram membros amputados. Tenho amigos que tiveram lesões graves e têm comprometimento motor, comprometimento, uma série de situações em seus corpos biológicos físicos. Mas a palavra nos ensina que esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade e seremos perfeitos como Ele é, porque Ele está inaugurando para si uma nova humanidade, irmãos. A Páscoa, ela não sela a esperança apenas da gente sair do Egito e ir para Canaã. A Páscoa sela a esperança de estarmos com Ele em uma pátria celestial. Você ouviu isso, meu irmão? A Páscoa sela a esperança de estarmos com Cristo, unidos com Ele, nesse lugar espiritual. E nesse lugar também espiritual e físico, como nós temos ensinado, né, na verdade, em novos céus e nova terra. E quando nós lembramos que Jesus, ali aquele texto de Mateus, que eu quero finalizar a mensagem lendo esse texto, em Mateus 28, vamos abrir? Mateus 28. Mateus 28, versos 1 a 6, vamos ver o que está dizendo aqui. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, só um minutinho, depois do sábado, aí o próximo versículo, a próxima frase diz, no primeiro dia da semana. Então a ressurreição de Cristo foi no primeiro dia da semana. Aí você entende por que para os cristãos o domingo é o dia do Senhor. Por que o judeu fala do sábado como Shabat, o dia do Senhor, o descanso? Mas nós entendemos que se estamos em Cristo e a ressurreição de Cristo inaugura uma nova humanidade, o primeiro dia da semana, então, passamos a chamar como o dia do
Senhor. Uma das coisas que podemos inclusive pensar em ajustar as nossas terminologias, sabia? Como nos dirigimos ao nosso culto público. Que dia é hoje? Irmão, hoje é o dia do Senhor. Porque de domingo a domingo nós lembramos que o Senhor ressuscitou e a sua ressurreição me colocou em uma nova humanidade por meio dele. E nós estamos nessa rota de encontrarmos com ele um dia. No primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra de entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito que aconteceria. Amém, irmãos? Diante disso, eu só quero trazer uma expressão. A pergunta de Isaac no Antigo Testamento, preste atenção nisso. A pergunta de Isaac no Antigo Testamento, olhando para o seu pai Abraão, quando vê e diz: pai, eu vejo o altar, vejo a lenha, onde está o cordeiro? É respondida por João Batista no Novo Testamento, em João 1:29, quando disse, olhando para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo cumprir em Jesus toda a lei e os profetas. Amém, irmãos? Entendendo que a partir daquela Páscoa Jesus estabeleceu a ceia, não há nada mais importante que devamos fazer agora senão cear. Amém, gente? Amém. E celebrar num domingo de Páscoa, sabendo que o Senhor, Ele nos trouxe do império das trevas para o reino de seu Filho amado, e assim como Ele chamou os seus para estarem à mesa com Ele, nós estamos aqui à mesa com os nossos irmãos. Amém, gente? Sabe uma das coisas que eu tenho pavor, e eu não gosto, os irmãos já perceberam isso, né? De falar assim, vira para a pessoa que está do seu lado, né? Essas coisas, né, de fato, não, né? De fato é uma coisa que me incomoda quando ela não é algo, não é autêntico, não é voluntário, quando é mecânico. Mas eu preciso dizer algo numa perspectiva bem pastoral. Você deveria fazer isso quando você chega. Você deveria fazer isso quando você topa com seu irmão. Porque se o cordeiro está à mesa, é para pôr a família no entorno e às vezes até a família vizinha. Isso fala de entendermos que Cristo é tudo em todos, por meio de todos e sobre todos. Tem alguém entendendo o que eu disse aí ou não? Eu não quero ser o pastor chato, velho e ranzinza. Já dizem que eu já estou chato e ranzinza, só falta o velho, né? Mas estou chegando, né, Samuel? Depois a gente conversa. Mas não quero me tornar aquele pastor velho, chato e ranzinza que vai ficar empurrando as coisas para acontecerem, mas é meu papel encorajar aquilo que é bíblico, o encorajamento a demonstrações de unidade, afeto e comunhão. A gente deveria ser espontâneo nisso. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui, inclusive durante os nossos momentos até de canções, a gente desaprendeu cantar canções de comunhão, a gente desaprendeu cantar canções que reforçam a unidade da igreja, do corpo de Cristo. Sabe por quê?
Porque a verdade é que muitas vezes o egocentrismo dominou a gente. A gente acostumou a cantar só uma coisa mais pra gente. Mas precisamos falar de que Páscoa é uma nova, o que, irmãos? Que está sendo inaugurado é uma nova humanidade, é plural, não é singular. Não é sobre você, é sobre nós. É sobre nós. Vamos estar em pé? Dá para pegar alguma coisa, Rafa, enquanto a gente está aqui para